Graça e paz, amém? Eu quero convidar os irmãos, por favor, a abrirem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler juntos então, queridos? Irmãos, esse texto aqui, eu fiquei pensando como lê-lo com os irmãos. Porque se você observar na tua Bíblia, você vai ver que os primeiros 46 versículos iniciais falam de um tema, contam uma história. E é sobre essa história o que eu gostaria de meditar com vocês, refletir com vocês nessa noite. Agora, como fazer? Vamos ler todo o texto aqui? Poderíamos, né? Porque a Bíblia não podemos cansar de lê-la. Mas eu vou deixar alguns versículos de lado, para nós, mesmo assim, entendermos o texto. Mesmo assim, a leitura vai ficar extensa. Então, procurem não se perder, né? Às vezes a gente se dispersa um pouco, mas vale a pena nós lermos quase todos esses primeiros versículos. Versículo 1 diz assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela, ou seja, pela enfermidade, glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Vamos para o versículo 17, por favor. Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 5 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava.
Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: eu não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os seus pés e as suas mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém por essa palavra. Oremos juntos mais um pouquinho, sentados mesmos. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra, que por si só fala ao nosso coração, pelo teu Espírito Santo que ministra em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque és o mesmo Deus que agiu, que fez um milagre no meio deste povo neste tempo. És o mesmo Deus hoje, e assim és eternamente. Ministra em nosso coração nessa noite a tua palavra, o teu querer e a tua vontade, Pai, que cada coração aqui nessa noite esteja receptivo à tua palavra, somente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, somente fazendo a leitura desse texto já poderíamos ir para casa abençoados por Deus e pela sua palavra, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, maravilhosa, transformadora, é o poder de Deus para a salvação de todo o homem. Esse texto, queridos, nos traz uma história interessante, que aqueles que já têm uma caminhada um pouco mais longa na igreja, aqueles que leem a palavra de Deus há mais tempo, aqueles que, quem sabe, até já frequentaram a escola bíblica dominical, já conheceram essa história interessante, desse milagre que Jesus faz e fez entre tantos outros milagres. Mas esse tem uma conotação especial, porque ele acontece no seio da amizade, entre pessoas que se amavam, que viviam juntos, que eram amigos, e que estavam passando por uma crise muito grande, por uma dor profunda. Havia uma dor que alcançou essa família, Lázaro e as suas 2 irmãs, Marta e Maria. Eles viviam juntos, eram muito ligados. O texto e todo o contexto que fala a respeito desta família nos mostra isso. Eram pessoas, era uma família que se amava. E agora acontece uma fatalidade, uma tragédia na casa dessa família. A morte alcança Lázaro. E se isso já é terrível para todas as famílias, dentro do contexto bíblico isso ainda era pior. Porque num tempo onde a mulher não tinha valor nenhum para a sociedade, onde a mulher era desprezada pela sociedade, num tempo onde havia um preconceito muito grande em relação às mulheres, Lázaro era o esteio da casa. Lázaro era a base daquele lar. Lázaro era aquele que sustentava a casa e, de repente, esse rapaz, esse moço, esse homem é alcançado não só pela enfermidade, mas é alcançado também pela morte. E essas mulheres perdem o irmão, mas mais do que isso, perdem o sustento, perdem a base, perdem a dignidade, perdem a família, perdem a estrutura, perdem tudo. Perdem tudo. A dor alcança o coração dessas mulheres. Assim como muitas vezes nós também somos alcançados pela dor, porque quem de nós, em um certo momento da vida, não foi alcançado
pela dor, foi alcançado pelo momento de dificuldade, foi alcançado pela tristeza, foi alcançado por uma tragédia, foi alcançado por um problema que nos perturbou, que nos fez perder o sono, que nos fez questionar onde Deus estava, que nos fez sentir sozinhos, que nos fez chorar. Quem sabe algum aqui nessa noite, inclusive, está exatamente nesses dias passando por essa dor, ou quem sabe passou há pouco tempo. Essa família passou por isso. Eu queria refletir um pouco com vocês sobre a dor, de uma maneira específica sobre a dor dessa família, e também sobre a minha dor, sobre a dor que você também muitas vezes sente. O que a Bíblia nos fala sobre isso? O que a Bíblia nos tem a dizer quando tudo parece dar errado? O que a Bíblia tem nos dizer quando tudo parece que acabou, que não há mais luz no fim do túnel? O que a Bíblia nos tem a dizer? Esse texto nos traz alguns ensinamentos. Queria refletir com vocês. Em primeiro lugar, a primeira reflexão que eu queria fazer com vocês é que a impressão que nos dá, eu não sei se com você também, mas talvez a grande maioria já teve essa impressão. A impressão que nos dá é que às vezes o nosso clamor, nossas orações não são ouvidas. Às vezes nós nos sentimos assim. Parece-nos que Deus está distante. Parece-nos que Deus não está ouvindo o nosso clamor. Por mais que nós nos humilhemos, por mais que nós nos lancemos aos pés da cruz, parece-nos muitas vezes que Deus simplesmente se cala ao nosso clamor, e a sensação que nós temos é que nós estamos absolutamente sós. Veja o que acontece com essa família. Em primeiro lugar, essa família tinha uma relação estreita com Jesus. Essa família tinha uma comunhão com Jesus. Todos percebem isso. Vocês notaram isso comigo na leitura do texto? As pessoas falam isso. Veja quanto Jesus os amava. Porque Jesus que chora agora, porque Jesus que tanto o amava, não estava aqui no momento que esse homem estava enfermo. Havia uma relação estreita de Jesus com Lázaro, com Maria e com Marta. Logo eu aprendo, queridos, que a questão da nossa relação estreita com Deus necessariamente não nos livra da dor. Não espanta de nós o mal. Não distancia de nós o problema. Mas todos nós, apesar de um profundo relacionamento, de um estreito relacionamento com Deus, podemos ser, sim, alcançados pela luta. E a Bíblia nos fala sobre vários exemplos. 1 Reis, capítulo 5, me parece, fala sobre aquela história do machado que cai na água. Não me lembro exatamente o texto, mas vocês conhecem a história. Cai na água, e é interessante porque eu gosto de pensar nesse texto, porque a palavra, esse capítulo diz que alguns jovens chegaram para Eliseu e pediram para ele autorização para aumentar o lugar que eles estavam estudando. Era uma espécie de seminário, uma casa de profetas. E aí Eliseu diz, pode ir. E aí eles dizem mais, vem comigo, vem com a gente. Ele diz, eu vou. Esses jovens foram trabalhar, autorizados pelo homem de Deus daquele tempo. Eles não só foram autorizados, como levaram consigo o homem de Deus daquele tempo. E mesmo assim, houve uma tragédia, um problema gravíssimo pelo tempo. O machado cai na água, eles se desesperam. Estarmos debaixo da obediência a Deus, necessariamente não nos livra de lutas. O texto, a palavra de Deus, o Evangelho também conta a história de um momento que Jesus acaba compelindo, forçando os discípulos a atravessarem o mar. Interessante, os discípulos entram no mar em obediência ao Mestre, e quando estão no meio do mar, uma tempestade alcança eles. A tempestade pode nos alcançar, mesmo quando nós somos obedientes a Deus. Essas pessoas tinham um relacionamento estreito com Jesus. E dentro desse relacionamento estreito,
Há um segundo ensinamento diante dessa perspectiva que nós temos de que às vezes nós estamos sozinhos. Essa família, essas duas irmãs recorrem a Jesus. Elas tinham intimidade com Jesus, conheciam Jesus, tinham uma amizade com Jesus, e por conhecerem a Jesus, elas compreendem que quando a dor vem, não há nada mais interessante e melhor para nós fazermos do que recorrermos a Jesus. Amém? Porque quem pode conhecer a nossa dor melhor do que Ele? Porque quem pode conhecer a dor melhor do que Jesus, que morreu na cruz, que foi torturado, que foi pendurado numa cruz? Quem pode amar mais do que Jesus, que se entrega por nós? Quem pode se importar mais por nós do que Jesus, que deixa de ser Deus, de estar com Deus e habita entre os homens? Quem é melhor e maior do que Jesus para ouvir o nosso problema? Essas mulheres recorrem a Jesus, estão com problema e clamam por Jesus, mandam avisar Jesus que precisam dele. Aprenda sempre isso. Na hora da dor, e a dor vem sobre todos, em algum momento, a primeira pessoa que você precisa recorrer é Jesus Cristo. Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para nos atender, Ele está pronto para nos ajudar. O versículo 4 nos traz uma outra verdade dentro desse pensamento. É que nem sempre, quando nós, em momentos da nossa vida, nós conseguimos compreender qual é o verdadeiro objetivo que Deus tem conosco. O versículo 4 é interessantíssimo. Quando os discípulos vêm para Jesus e dizem: olha, Lázaro está doente, Jesus tem uma resposta enigmática interessante. Ele diz: olha, essa enfermidade que Lázaro está passando não é para a morte. Ela tem uma função, ela tem um objetivo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, nem sempre o mal ou uma situação pode nos alcançar, nem sempre vai ser para um fim. Mas Deus pode fazer uma grande obra através disso. Eu digo mais para cada um de nós: sempre o objetivo de Deus é que o nome dele seja glorificado. Ainda que para os homens o que acontece com os filhos de Deus é o fim. Até a morte de um cristão pode glorificar o nome de Deus, e deve glorificar o nome de Deus. Toda situação na nossa vida deve glorificar o nome de Deus. Portanto, a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Absolutamente todas as coisas. O versículo 4 nos diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Deus precisa ser glorificado na nossa vida, independente das circunstâncias. O versículo 6 nos traz um outro ensinamento em relação a quando nós nos sentimos isolados, distantes de Deus. É que muitas vezes o tempo de Deus se choca com o nosso tempo. Ou seja, o tempo de Deus nem sempre, e deixa eu até melhorar essa frase, normalmente não é o nosso tempo. Porque Deus tem o tempo para todas as coisas. Você já pensou muitas vezes, quando você passou por um problema, sabe, eu tenho uma boa ideia para Deus, aí a gente quer ajudar Deus. Deus, olha só, você podia fazer assim, já pensou? Quantas pessoas iriam crer em você se você fizesse esse milagre agora nessa situação? Nós vamos dando ideias para Deus, como se a questão com Deus fosse problema de ideias. Como se Deus tivesse problema de saber como resolver o nosso problema. Quando, na verdade, Deus tem um tempo definido para todas as coisas. E aquilo que parece atraso de Deus na nossa vida é exatamente o tempo marcado de Deus. Veja o que Jesus faz no versículo 6. Jesus fica ainda ali. Jesus parece que não se importa, mas ele se importa. Jesus fica mais 2 dias, parece que está atrasado, mas Jesus está exatamente no tempo certo. Interessante, vocês já leram todo o texto comigo. Ele chegou quando? Na hora certa. Deus não se atrasa.
O Senhor jamais perde horário conosco. O problema é que nós, muitas vezes, por causa da nossa pressa, por causa da nossa humanidade e por causa da nossa falta de fé, nós agimos muitas vezes e colocamos nossos pensamentos, as nossas ideias à frente de Deus. Foi o que aconteceu com Abraão, por exemplo. Deus havia dado uma promessa para Abraão, Deus havia dado uma palavra para Abraão. Abraão achou que o tempo estava passando, ele estava envelhecendo, e Deus não estava cumprindo sua promessa, e ele ajuda Deus, e atrapalha tudo. Porque Deus é que sabe todas as coisas, amém? Uma segunda reflexão dentro desse pensamento da dor, é que há momentos que a impressão que nós temos é que a tragédia nos alcança antes de Jesus. A impressão que muitas vezes nós temos diante da dor é que o problema parece que chega mais apressadamente do que Jesus chega. Essa família é alcançada pela tragédia antes de Jesus chegar na casa. Versículo 17, saltamos para o versículo 17, diz que Jesus chega. Jesus não fica lá onde estava, Jesus vai ao encontro dessa família, mas o texto nos mostra que chegando Jesus, Lázaro já estava sepultado, e já estava sepultado há 4 dias. Não eram 4 horas. Jesus se atrasa em dias. Essa é a impressão que passa. A morte chega na casa de Lázaro antes de Jesus. E Jesus já é sepultado, Lázaro já está sepultado. E com Lázaro não somente ele é sepultado, ele não está só no sepulcro, com ele está a esperança das suas irmãs, com ele está a dignidade das suas irmãs, com ele está a história das suas irmãs, com ele está a estrutura das suas irmãs, tudo está dentro do sepulcro junto com Lázaro. Enquanto em casa estava Marta e Maria, eu digo mais, estavam cativas em casa, presas pela decepção. É interessante, quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Marta, ela corre em direção a Jesus. Mas apesar da amizade, apesar de tudo que aconteceu com Maria, veja o texto no primeiro versículo que nós lemos, diz, essa é aquela Maria que diz o versículo 1, versículo 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e lhe enxugou os pés com os seus cabelos, essa mesma que adorou Jesus, que lavou os pés de Jesus com os próprios cabelos, essa mesma Maria é aquela que ficou em casa, decepcionada com Jesus, talvez. Entristecida, porque ela tinha esperança que Jesus viria. Vocês concordam comigo? Porque ela deve ter pensado, quando Lázaro adoece, eu fico conjecturando, e não é pecado nem heresia conjecturar, mas olhando para o texto, tentando entender a realidade, elas devem ter pensado, gente, nós não tem problema não, Lázaro está nessa situação, mas Jesus é amigão de Lázaro. Quando ele ficar sabendo de Lázaro, ele vai pegar o primeiro ônibus, o primeiro trem, o primeiro carro, vai pegar um táxi, vai vir correndo para cá. E Jesus não vem. E elas sabiam quanto tempo durava. E elas talvez olham para Jesus, pensam em Jesus como alguém que lhes abandonou, como alguém que lhes decepcionou. A dor, ela muitas vezes traz essa mistura de sentimento até para aqueles que creem em Jesus. Por que Jesus não está agindo? Por que Jesus está demorando? Por que Jesus não está fazendo o milagre? Eu disse para todo mundo que Jesus viria para socorrer Lázaro. Estou com vergonha agora. Não posso nem sair na vizinhança, porque veio a enfermidade, porque veio a morte, porque o sepulcro já tem Lázaro e Jesus ainda não chegou. Jesus demora 4 dias depois dele ter sido sepultado. Versículo 20 diz que Maria não vai se encontrar com o mestre, fica sentada em casa. Terceira reflexão que eu queria compartilhar com vocês, pensar com vocês, refletir com vocês sobre a dor, é que
apesar das circunstâncias. Precisamos compreender isso. Apesar das circunstâncias, não há melhor lugar para estarmos do que juntos com Jesus. Marta foi triste, chateada, talvez decepcionada também. As coisas não aconteceram como ela queria que acontecesse. Mas quando ela ouve falar a respeito de Jesus, ela sai correndo ao encontro de Jesus, encontra-o fora da aldeia. Ali Jesus não havia chegado ainda. Depois Maria vai também. Veja que interessante, e mesmo assim, apesar de algumas palavras como se você tivesse chegado antes, nosso irmão não teria morrido. Havia um pouco de cobrança em relação a Jesus, mas elas estavam ali, foram se encontrar com Jesus, continuavam amando Jesus. Porque para Marta e para Maria, apesar da morte do seu irmão, estar com Jesus era algo inegociável. Talvez isso é um pouco diferente do que nos nossos dias, pastor, né? Diante de pregações como você só pode viver nas alturas, só pode ser, né, só cabeça, tudo tem que estar bem, tudo tem que estar certo. Se tem problema, você está longe de Jesus. Se um problema veio, é porque você não tem comunhão com Deus. Essa pregação estranha, muitas vezes, a palavra de Deus. Muitas pessoas, quando elas se sentem sozinhas, quando as circunstâncias vêm contra as suas vidas, muitos até se afastam de Jesus. Talvez você até já conheceu pessoas assim. Por que você está afastada da igreja, irmã? Por causa disso, por causa daquilo, porque eu cria que seria assim, porque me magoaram, porque me entristeceram. Daniel, o livro de Daniel nos conta a história de Daniel, mas também nos conta a história dos seus 3 amigos numa situação interessante. Vocês conhecem esse texto. Quando Nabucodonosor, ele faz a sua estátua, toca os instrumentos musicais e diz: olha, quando tocarem os instrumentos, vocês precisam se prostrar diante da imagem, senão vocês vão ser lançados na fornalha. E apenas os 3 amigos de Daniel permanecem em pé. Eles eram muito amigos do rei. Só por isso, Nabucodonosor dá uma segunda chance para eles. Só pode ser por isso. Ele diz: eu acho que vocês não entenderam direito, queridos. Deixa eu explicar de novo, eu vou até desenhar para vocês. É o seguinte: estátua, toca música, vocês se prostram. Porque se vocês não fizerem isso, eu quero ver se o Deus de vocês vai livrar vocês da fornalha. Os 3 amigos de Daniel olham para o rei e dizem para ele: olha, entenda em primeiro lugar, meu rei, que o nosso Deus tem poder para nos livrar das tuas mãos. Mas em segundo lugar, nós também queremos que você entenda o seguinte: ainda que ele não fizer, nós não nos prostraremos diante dessa imagem. Porque os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel, criam em Deus apesar das circunstâncias, amavam a Deus independente do que Deus ia fazer, amavam a Deus não pelo que Deus poderia fazer, mas por quem Ele era. Deixa eu perguntar para você: como você ama a Deus? Pelo que Deus faz apenas? Porque muitos hoje, daqueles que se chamam igreja, parece que quando vão ao culto, vão ao supermercado, vão ao buffet livre, vão lá para buscar as coisas, como se fosse um lugar de se servir de Deus, quando a Bíblia nos convida a irmos para servir a Deus, para nos entregarmos a Deus. E quando nós olhamos para a história dos primeiros cristãos, nós vamos ver que eles não somente serviram a Deus com o que tinham, mas com o que eram, entregaram as suas próprias vidas por causa do Evangelho. Martirizados, não foram libertos muitas vezes daquela situação de martírio, mas foram fiéis até a morte, porque criam em Deus apesar das circunstâncias. Marta e Maria creem em Deus apesar das circunstâncias. Jesus amava essa família. O versículo 33 e o versículo 35 nos mostra que Jesus se importava sim. O fato de Jesus demorar não tinha nada a ver com Jesus não se importar. Jesus tanto se importa que é o único texto que nós vemos como Jesus se expressa nas suas emoções.
Há outros textos que nos falam a respeito do choro de Jesus, como por exemplo, quando Jesus chora sobre Jerusalém. Mas quando ele chora por alguém, e o texto fala mais 2 vezes que há uma comoção interna em Jesus. O seu ser se comove. Jesus se importava com ele, sim. Jesus se importa com você, sim. Não deixe o inimigo enganar você. Não deixe Satanás dizer para você que você não é importante para Deus, por causa das circunstâncias. Quando você olha para as circunstâncias, Deus ama você, se importa com você, ainda que tudo dê errado. Deus continua amando você. Em última reflexão que eu quero fazer com vocês, é a ação dessas mulheres. A cura, a solução para essas mulheres vem através de um passo de fé. Havia um objetivo nessa situação. Jesus seria glorificado. Aí quando Jesus começa a falar com essas mulheres, começa a falar com Marta, depois começa a falar com Maria, Jesus dá uma ordem para eles. Uma ordem de ação de fé. Ele diz para eles, olha, onde está Lázaro sepultado? Vão onde está. E ele manda tirar a pedra. Manda remover a pedra. Há uma ação exigida dessas mulheres. Há uma atitude que essas mulheres precisam ter. Há um passo de fé. Elas simplesmente iriam tirar a pedra, abrir o sepulcro onde estava o irmão deles, há 4 dias e cheirando mal. É uma atitude de coragem. Essas mulheres começam a ver o milagre a partir da atitude delas, em obediência a Jesus. Você quer ver o milagre? Você precisa, em primeiro lugar, obedecer o que Jesus tem para você. Segundo lugar, você precisa agir também. Queridos, porque muitas vezes nós somos alcançados por certas crises, por certas situações, onde o Senhor quer que nós sejamos participantes do milagre. Aonde o Senhor quer fazer um milagre, mas Ele deseja de nós uma atitude. Vou citar só alguns exemplos. Há pessoas que, por exemplo, chegam e dizem, olha, pastor, eu estou com um problema na minha família, no meu casamento. Às vezes é preciso um passo de fé de um dos cônjuges. Se humilhar, pedir perdão, agir. Pastor, meu filho está revoltado, às vezes precisa um passo de fé. Vai lá. Abraça o teu filho, diz que você ama ele. Não posso fazer isso. Eu não sei como vai reagir. Eu não sei como meu esposo vai reagir. Eu não sei como minha esposa vai reagir. Eu não sei como o irmão vai reagir, porque parece que ele está meio chateado comigo, triste comigo. Há um rompimento de comunhão. Vai lá, tem uma atitude de fé. É obediência à palavra de Deus. É o começo do milagre. Deus pode estar começando a agir. Deus quer agir. Mas Ele quer que você também se torne participante do milagre. Agora, interessante, Jesus manda tirar a pedra. E tirar a pedra, nesse caso, havia um medo que elas tinham. O cheiro mau. Sabe por quê, queridos? Porque retirar a pedra, muitas vezes, na nossa vida, significa que pode cheirar mal. Porque, às vezes, nós vamos ter que mexer em algumas situações na nossa vida. Às vezes, há situações de morte na nossa vida emocional, de problemas na nossa família, porque nós não queremos mexer, não queremos remover certas pedras pelo medo do cheiro. Porque pode ser que haja algo por detrás disso, porque pode ser que haja uma reação depois disso, porque pode ser que alguma coisa vai acontecer, que quem sabe para um caminho de santidade, de comunhão com Deus, eu vou ter que agir honestamente no meu trabalho, e aí eu posso ter prejuízos, e aí eu posso ser humilhado por alguém. De repente, se eu agir em relação ao meu esposo, a minha esposa, ela pode querer me humilhar, e isso eu não quero, pode haver maus cheiros. Precisamos ter coragem para enfrentar os problemas. Essas mulheres entendem isso. Versículo 40. O texto nos diz, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus.
Versículo 41 diz então: tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Versículo 43 diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Outra coisa que eu vejo nesse milagre, e acabei de dizer isso, o Senhor quer que você seja participante no milagre de Jesus. Há coisas que nós precisamos fazer. Coisas práticas, queridos. Veja o que acontece aqui. Jesus ressuscita Lázaro, mas ele pede para que as pessoas vão lá e desatem os laços que ainda estavam em torno de Lázaro. Há coisas que Deus vai fazer. Há ações, há milagres que Deus vai fazer, mas há atitudes que eu e você precisamos tomar. Tem gente que fala, por exemplo: pastor, estou passando por uma situação financeira complicada, pastor. Mas a pessoa não pode passar na frente de uma vitrine de uma loja sem comprar. Ela compra 2 produtos. É aquela história da mulher que trouxe um bode para casa e o marido disse: o que é esse bode? Ah, não sei, mas ele estava na promoção em 12 vezes na Casa Bahia. A pessoa não sabe, ela é compulsiva, ela não se controla, está sempre gastando e pede oração. A atitude é controlar. A Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo consiste em longanimidade, benignidade, mansidão, mas tem uma frase, tem uma palavra: domínio próprio. Controle-se. Tenha domínio sobre você, no sentido de que o Espírito Santo traz isso sobre nós. Nós estamos falando de domínio de Deus na nossa vida, mas a ação nossa, domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. Se controle. Pastor, porque meu marido está sempre brigando comigo, mas às vezes eu preciso agir. Pastor, a minha esposa, ela não faz certas coisas, ela briga comigo, mas como você trata a tua esposa? Como você trata o teu filho? Como você age? Como você está agindo? Pastor, porque eu não sinto a presença de Deus. Você tem orado? Você tem lido a palavra de Deus? Pastor, Deus não fala comigo. Abra a Bíblia. Ações nossas, atitudes nossas. Deus vai fazer um milagre. Deus tem poder para fazer um milagre. Mas nós também temos participação. Precisamos desatar os laços, precisamos tirar as vendas, precisamos agir. Deus quer que eu e você sejamos participantes do milagre de Deus. Amém? Eles fazem isso. E Lázaro ressuscita. Há um milagre que acontece. Há uma ação de Deus que traz vitória para eles. E eles passam a entender todos os propósitos de Deus para a vida deles. Há uma hora que o Senhor vai fazer o seu milagre. Você precisa agir junto. Você precisa fazer a tua parte. Mas você precisa também esperar no Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Salmo 40, o salmista declara dizendo: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. É preciso que você espere em Deus, confie nele. Muitas vezes nós entregamos problemas nossos para Deus e não conseguimos dormir à noite, porque nós nos preocupamos com esses problemas que nós temos. Confie em Deus, Deus está agindo. Amém? A Bíblia diz que Deus, na vida do justo, trabalha enquanto os seus dormem. Até quando alguém dorme na hora da pregação, Deus está trabalhando. Diga para o teu irmão que está dormindo, diga assim: Deus estava trabalhando. Não, estou brincando, não fala isso para o teu irmão não, ele vai ficar bravo. Deus pode agir. Amém? Vamos ficar em pé. Há um milagre que acontece nessa família. Há um milagre que pode acontecer na tua vida. Porque todos nós somos alcançados por um ou outro momento. Pela dor, pelo problema, pela tragédia. Talvez há alguém aqui nessa noite que está exatamente passando por um momento assim na sua vida. Espere em Deus. Confie em Deus. Deus vai agir com providência em nome de Jesus.